E na questão número 3, ele ainda assim traz o mesmo exercício, no entanto, com questionamento de quais são os custos fixos, que, de certa forma, nós já havíamos falado nas duas questões anteriores, quando nós fomos passando e falando da classificação deles. Então, quando ele menciona aqui a questão dos custos fixos, é que eles vão existir independentemente do processo de produção ou não, considerando que isso aqui é uma fábrica. Também são conhecidos como os custos indiretos, beleza? Nessa situação aqui, quem são os custos fixos, né? O aluguel da fábrica é um custo fixo de R$20.000, porque, independentemente da produção, vai existir aquele aluguel. Se você produzir uma unidade ou muitas unidades, aquele aluguel vai existir. Comissão de vendedores é uma despesa, depreciação das máquinas da fábrica é um custo fixo. Por que ele é um custo fixo? Independentemente do processo de produção, a máquina ela vai perdendo valor automaticamente. Então, automaticamente isso é um custo fixo, beleza? Despesas com frete nas vendas é uma despesa, embalagens utilizadas na produção é um custo variável, energia elétrica do processo produtivo é um variável que ele está conseguindo mensurar. Já a energia elétrica do resto da indústria, esse aqui é um fixo, porque ele já pegou o resto da indústria, não faz parte ali, de certa forma, daquele processo produtivo de maneira direta. É o outro processo produtivo, geralmente ligado a uma área de supervisão, né? Não está de forma direta ligado ao processo produtivo, conforme ele mencionou. Porque se a energia elétrica do processo produtivo é 20 e o resto da indústria é 10, então ainda assim existe um gasto de energia dentro daquele setor fabril, mas que de certa forma ainda não está ligado diretamente ao processo produtivo. Então aqui é o custo indireto e ao mesmo tempo fixo, né? Que ele vai acontecer independentemente do processo de produção, ok? Então nesse caso aqui é de R$10.000. Lembrando, né, que o gasto fixo, conforme nós mencionamos, no caso do custo fixo, ele vai existir independentemente do processo de produção. Não significa que ele vai vir o mesmo valor, isso significa que ele vai vir na mesma periodicidade, todos os meses. No caso da conta de energia, ele vem sim todos os meses, tá? Mas essa não é a classificação do gasto fixo, mas significa que ele vai existir independentemente do processo fabril, beleza? Esse é um conceito interessante. Em contrapartida, aquela outra energia do processo produtivo, ela vai ter variação em virtude da produção. Então, quanto mais eu produzir, mais aquela conta vai aumentar. Já essa restante da fábrica, ela não vai ter essa oscilação diretamente ligada ao processo fabril, ok? A mão de obra ligada à supervisão, ela é um gasto fixo, um custo fixo, né? Então aqui nós vamos somar ela, R$30.000, porque automaticamente essa mão de obra do supervisor, que é um mensalista, ele vai existir independentemente do processo produtivo. Se produzir pouco, se produzir muitas unidades, tá? Por esse motivo é fixo. O horista, conforme nós havíamos mencionado, é variável, né? Porque conforme vai oscilando a variação da produção, mais eu vou precisar desses horistas. Matéria-prima, conforme nós mencionamos, é variável. E o restante são as despesas. Então aqui nós temos o total dos custos fixos, né? Ou seja, que eles vão existir independentemente do processo fabril. Estão na ordem de R$100.000. Então aqui vocês perceberam, né, dentro do mesmo case, em que a gente dividiu em 3 questões, a importância da gente saber a classificação de despesas, custos, sabendo essa diferença de custo fixo, direto, que ele mencionou. E também, caso você queira exercitar, você poderia fazer também a classificação das despesas entre fixas e variáveis. Perfeito? Então, te vejo na correção da próxima questão.